Olá, tudo bem com você? Diante aí dos meus questionamentos, das minhas dúvidas, sempre através da leitura, buscando conhecimento para contribuir de uma forma positiva com a sua vida, hoje eu quero te trazer sobre a história no verdadeiro sentido do Natal. Você já parou para pensar o que significa Natal? O que de fato essa data representa para você, para sua família, para sua vida? Natal significa o que? Nascimento. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Então, diante aí das minhas dúvidas, dos meus questionamentos, buscando artigos, conteúdos, né, que pudessem esclarecer tirar essa minha dúvida, diz segundo a história que o Natal se deu início na Babilônia, através de Nimrod. Nimrod é neto de Noé, filho de Cã. Segundo a história, diz que Nimrod era considerado um homem perverso, que matou seu pai e se casou com a sua mãe. Uma história um tanto tenebrosa que eu desconhecia. E segundo muitos historiadores, chegaram nesse mesmo sentido, nesse mesmo resultado. Não estou tirando nada da minha cabeça. E de repente as pessoas podem até se sentir ofendidas, escandalizadas. Então, na descrição do vídeo, eu estarei colocando ali as referências não só dos artigos, quanto também as referências bíblicas, certo? E aí no decorrer dos vídeos nós temos falado sobre a interpretação de texto. Você não é obrigada no caso, a aceitar aquilo que eu estou falando. Eu te convido a buscar conhecimento através da leitura, porque é através da leitura que nós podemos o quê? Mudar a nossa maneira de pensar e, consequentemente, as nossas atitudes. Passamos aqui a conhecer a história, a nos fortalecer para que venhamos o quê? A emocionalmente estar preparado para as intempéries, para as dificuldades e até mesmo ser o quê? Co-participantes da nossa própria história. Então, diante aí da história de Nimrod, que se casou com a sua mãe, o nome da sua mãe, Semiramis. Semiramis, quando Nimrod faleceu, se encontrou grávida, então ela entendeu que essa gravidez seria o que? Uma reencarnação de Nimrod. Deu-se o que? O nome de Tammuz. Então, Tammuz, ele nasceu justamente no dia 25 de dezembro, na Babilônia, e uma forma o que? De comemorar ou ter o que? Um memorial, né, da morte de Nimrod. Semiramis, ela colocava presentes numa árvore de Natal. Então, só para entender um pouquinho da história, da origem do Natal, aconteceu no que? Semiramis, ela após a morte, né, do esposo, filho, Nimrod, ela se converteu como rainha do céu. E Nimrod, sob diversos nomes, se tornou o filho divino do céu. Depois de várias gerações, se tornou o falso Messias, filho de Baal, o deus Sol. Tammuz, por sua vez, filho do casal, se converteu em objeto de adoração que se estendeu por todo o mundo, em variação de nomes segundo os países e línguas. Você parou para pensar? Você já teve essa curiosidade de buscar sobre a verdadeira origem, né, da história do Natal? Então, após esse período, deu-se o quê, né? A origem do sentido do Natal. E a Igreja Católica Apostólica Romana, no século IV, introduziu essa festa no calendário da Igreja Católica e que se estendeu até os dias de hoje. Diz, segundo os historiadores, que é uma festa pagã e não uma festa cristã,
porque nas Escrituras, na Bíblia, não existe nenhum relato, nenhum registro que fale sobre a comemoração dessa festa. Diz que nós devemos comemorar a Páscoa do Senhor, que para os cristãos representa a ressurreição de Jesus Cristo, que está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 17, que diz o seguinte: guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo até a volta do Messias. Então, né, hoje nós vemos o quê? As tradições. O Natal foi colocado no calendário como uma tradição. A tradição, ela significa, só para que a gente possa entender, é um ritual. Impõe práticas que são fixas, de maneira repetitiva e obrigatória. E é passado de geração para geração. E o que? Se torna um costume. Então, são práticas que são enraizadas, né, que estão inseridas na cultura social e variam de acordo com as diferentes culturas e sociedades. Podem ocorrer inovações? Sim, pode. Só que deve o quê? Manter-se compatível com a data original para que dê continuidade à história. Então, diante de tudo isso, diante de tradições, diante de costumes, nós, no período do Natal, né, diante dessa comemoração, né, que por séculos, existem o que? As comidas típicas. As comidas típicas, elas foram originárias de Portugal. O tão famoso, né, bacalhau, o polvo, o peru, né, que não pode faltar, que seria a comida central, a rabanada, né, são pratos obrigatórios nos lares mais modestos. Então, para alguns, né, existem o quê? Para os pagãos, existe também a matança de porcos. Algumas pessoas não costumam comer, né, carne de porco nesse período do ano. Então podemos entender, né, que existem alguns símbolos. A árvore de Natal e os seus enfeites se deu origem na França. No início da história, a árvore era decorada com nozes, frutas e doces. A origem dos presentes passou-se a ter referência no período do nascimento de Jesus, quando os reis magos, né, viram a estrela e levaram ouro, incenso e mirra. Devido a quê? Devido a um costume que as pessoas, diante de reis, nunca se apresentavam de mãos vazias. E Jesus era considerado um rei. As velas do Natal, no caso, representam Jesus como a luz do mundo. Adornos e cordas verdes eram utilizados para enfeitar prédios e edifícios num período de festividade que eram próximos, né, a esse período do Natal. O Papai Noel ele é instituído um santo, né? Ele foi canonizado como um santo da Igreja Católica, chamado que São Nicolau Taumaturgo. É um santo, né, venerado pelos gregos e latinos em 6 de dezembro. Ele ficou conhecido por sua generosidade. Ele era religioso, filho de uma família abastada, e após a morte prematura de seus pais, ele herdou, né, toda a riqueza da família e passou então a utilizar a herança para distribuir presentes entre pobres, sobretudo sobre as crianças, né, e os órfãos. E hoje, né, ele é conhecido como o padroeiro dos pobres e dos órfãos pela Igreja Católica. Então, o nascimento de Jesus jamais ele foi comemorado, não foi comemorado pelos apóstolos. E em nenhum momento da Bíblia existe alguma instrução de como se deve fazer para comemorar o nascimento de Jesus Cristo.
Jesus nasceu, sim, ele nasceu no ventre de uma mulher. Lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 30 a 38, diz a Bíblia o seguinte: o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, disse a Maria: não tenha medo, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice, e aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de geração. Seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então, o que nós podemos entender? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Lá no 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Para alguns, a festa do Natal se comemora, faz menção ao mercado, a comidas típicas, a árvores, adornos, trocas de presentes, luzes, tudo com a sua simbologia. Mas o que de fato representa tudo isso? Jesus nasceu, o nosso Salvador vive até os dias de hoje. Lá em Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 a 16, fala assim: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão. Jesus nasceu. O principal, nas noites de Natal, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, o que aconteceu? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme o livro de João, capítulo 1,14. Jesus, na história, ele nasceu, no caso, Maria, foi se encontrar com Isabel, e Isabel já estava grávida de João Batista. Nós não podemos esquecer que João Batista, ele anunciou a vinda de Cristo. E Isabel, ela se encontrou grávida primeiro, antes mesmo de Maria. Segundo a história, Maria, ela foi visitar Isabel. Isabel já estava grávida do 6º mês de João, quando Maria, cumprimentou Isabel, João Batista se mexeu e diz, que João, aqui no caso Isabel, ela engravidou no mês de junho,
6 meses depois, Maria engravidou, que seria o que? No mês de dezembro. E segundo os historiadores, Jesus nasceu no mês de setembro. Por quê? E no período de dezembro era um período de chuvas, período de frio, e seria praticamente impossível os magos estarem pastando as suas ovelhas, né, porque eles eram pastores, no período de grande chuva e frio, porque eles deveriam estar dentro, né, de casa. Então, segundo a história, Jesus não nasceu em dezembro, certo? E essa data é comemorada muito antes do nascimento de Cristo. No caso, né, a palavra de Deus diz lá no livro de Oséias, no capítulo 4, 6, que diz assim: o que leva o homem à ruína? Jesus fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nós, cristãos, comemoramos o nascimento de Jesus no Natal durante séculos. E eu, Elizabeth, eu nunca pesquisei sobre o assunto. Eu nunca busquei o que de fato ocorreu no período histórico no sentido do Natal. E muitas das vezes nós priorizamos estar com a nossa família, priorizamos aquela mesa farta, priorizamos todos os símbolos que envolvem o Natal, mas nos esquecemos do principal, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, independente da data que ele nasceu, o Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele vive hoje, amanhã e eternamente em nossos corações. Que essa data, o Natal, no período de dezembro, independente do momento, possa fazer sentido para você e que possamos, de fato, nos arrepender. Porque diz aqui na palavra do Senhor, lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Um ciclo se inicia e outro ciclo se fecha. Nós estamos nos aproximando do Natal, logo encerraremos esse ano, o ano de 2022, e daremos início ao ano de 2023. Que seja um novo ciclo para você, um novo ciclo de conhecimento, um novo ciclo de novas escolhas, fortalecimento espiritual, fortalecimento emocional, porque de nós nada podemos, sozinhos nós podemos ir, percorrer um certo caminho, uma certa distância, mas sozinhos nós não vamos muito longe. Jesus vive, ele é o sentido do Natal. Ele é o sentido de estarmos vivos, respirando. E a única forma de nos fortalecermos nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão cruel, é confessar os nossos pecados, aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador e viver uma vida de obediência. Se todo esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo e comente para que eu possa entender que fez sentido. Porque quando a gravação dos vídeos é meio que solitária e eu só entendo que está fazendo sentido se você deixar seu comentário. Compartilhe com seus contatos se tudo isso fez sentido para você. E até um próximo vídeo.